agradecer ao Jorge Rivera a sua disponibilidade para participar no nosso seminário Modos da Melancolia. Tenho o privilégio de conhecer o Jorge há muitos anos, do nosso mestrado na Faculdade de Letras de Lisboa, e é com muito gosto que vou ouvir um pensador fino e exigente como o Jorge. A Teresa vai conduzir a sessão. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde e agradeço as palavras de Adelino. Boas-vindas também ao Jorge. Vou então passar uma breve apresentação. Então, o professor Jorge dos Santos Grosser Rivera é doutorado em Filosofia, tendo iniciado a sua carreira docente na Universidade dos Açores, atualmente é docente na Universidade de Évora. Os seus temas de investigação prendem-se com ontologia, epistemologia, problematizando experiências subjetivas como a arte, o teatro, a paisagem, a arquitetura, centrando-se em questões como o problema da verdade e do tempo. Tem-se dedicado à organização e edição da obra de José Marinho, que foi publicada em 11 volumes pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, estando atualmente a preparar a segunda fase desta edição, que se prevê ter uma publicação de 12 volumes. E hoje vamos então ouvir o Jorge com um tema dedicado à melancolia. Vou-lhe passar então a palavra e muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Agradeço à professora Teresa Sousa e ao Adelino Cardoso este convite. E deixem-me passar imediatamente para as questões de fundo. Claro que modos de melancolia me evoca Fernando Gil, enfim, vários modos. E, por outro lado, o problema de melancolia é um tema na reflexão contemporânea filosófica é marcado pela obra de Estâncias de Agamben, que dedica a fazer uma espécie de história e de tentativa de reconstrução da melancolia desde a antiguidade, pelo menos a partir do momento em que a noção de assédia é tematizada por Evagro Póntico. A questão que eu vou colocar decorre de uma reflexão mais complexa, de uma reflexão de natureza histórico-ontológica. O que é que significa uma reflexão histórico-ontológica? De algum modo, há aqui também uma evocação do pensamento heideggeriano, de uma articulação entre a historicidade e as noções de ser e de verdade, que me interessa particularmente, e de algum modo para perceber os pressupostos da situação contemporânea, tornando também aqui uma espécie de debate com Agamben, o que é o contemporâneo. Julgo que muito das questões de fundo, das dificuldades de inteligibilidade do pensamento contemporâneo, decorrem de muitas das questões, digamos, que ficam latentes desde o início da modernidade, ou são questões decididas e decisivas no início da modernidade, e por isso eu centro nesta reflexão sobre o pensamento do século XVII, mas não apenas o pensamento filosófico, que está também de fundo, mas uma reflexão sobre o poder político e, no sentido mais largo que se possa ter, e articulando nesta reflexão com aspectos que normalmente são tratados pela história da arte, pela história da arquitetura e da paisagem. Aquilo que eu hoje vou tratar é, portanto, parte de um projeto muito complexo. Tentaria daqui a pouco dar-vos conta de algumas das fases desse projeto, que tenta perceber esta coincidência, esta simultaneidade histórico-ontológica entre a emergência da noção de soberania, que se desenvolve e que se é tematizada a partir do século XVI e vai ser um dos centros do debate filosófico e político no século XVII, por um lado, e a noção de consciência. Claro que a noção de consciência em si também ocupa grande parte dos pensadores do século XVII, enfim, não vou aqui evocar Descartes, Locke, Leibniz, esta questão é sempre tomada, mas eu procuro pensá-la numa conjugação e perceber como é que, de algum modo, a noção de consciência e de soberania tem, digamos, vínculos ao fundo, intrínsecos, que devem ser pensados. E para isso eu vou fazê-lo a partir, digamos, da sua explicitação, a partir da consciência, dos modos de consciência do soberano, isto é, do modo como o soberano é apreendido e representado, e o modo como os soberanos se veem a si próprios. Isto é,
utilizando aqui o que chama-se o duplo genitivo, consciência do soberano, no sentido que é o soberano que é o sujeito da consciência ou o soberano que é o objeto da consciência. Claro que isto é particularmente complexo, porque, de algum modo, o soberano tem um estatuto, do ponto de vista da tradição teológica ou filosófica, bem da Idade Média, é um ser duplo. É aquilo que Ernest Kantorowicz, um historiador muito sistematizou numa obra chamada O Duplo Corpo do Rei. De algum modo, o rei tem um corpo humano, que é da sua qualidade de ser humano, mas tem um corpo, diremos, espiritual, transitivo, e que passa e que se perpetua na sua historicidade. E este aspecto não é apenas vivido e experienciado de um modo muito intenso neste pensador, neste soberano, no qual eu vou centrar a minha reflexão, que é Filipe IV de Espanha, que foi Filipe III de Portugal, que é um rei que tem um percurso que acompanha, de algum modo, o apogeu cultural e intelectual de Espanha, chamada Idade de Ouro, o ciclo de Ouro, e ao mesmo tempo nele se vão passar uma série de crises políticas, financeiras e, digamos, um processo de decadência de Espanha e, de algum modo, esse processo vai conduzir não só à perda dessa hegemonia que a Espanha tinha a nível global, mas também a uma alteração da dinastia. E há várias questões que estão subjacentes. Uma delas estão a ver, portanto, esta duplicidade de consciência é também dada e reconhecida pelas referências que esta consciência vai tomando e vai assumindo naquilo, num aspecto que me parece aqui particularmente importante, que é a educação do príncipe. Não só Filipe IV está muito preocupado ao longo da sua vida na sua própria formação e depois na formação do seu filho, dos seus filhos, dos seus sucessores, como isso passa a ser um dos elementos condutores da sua política e das suas obras, enfim, como irão ver, tem uma grandeza e uma magnitude coincidente ou correspondente à grandeza de Espanha neste período. Eu vou passar então para fazer a apresentação. Enfim, estes são os supostos de comunicação, por lado desta referência à questão histórico-ontológica, como é que as concepções de ser de verdade estão supostas, quais são, como dizer, o limite do mundo, quais são as características daquilo que intervém e que é a função suficiente. Este aspecto obriga-nos a pensar a dimensão da imagem, das imagens, do próprio estatuto de representação e de personificação. Esta dimensão tem sido tratada em Filosofia da Ciência, dou aqui uma referência, uma obra fundamental de dois epistemólogos contemporâneos, Lauren Daston e Peter Galli, Objectivity, e por outro lado o problema que eu estou a colocar é também presente no pensamento de Fernando Gil, que aqui evoco e homenageio, reconhecido no sentido do pensamento, da dimensão do pensamento soberano, que é tratado na obra A Convicção. Pois eu aqui digo-vos que esta pesquisa, no fundo, procura pensar a partir de figuras singulares, portanto, de figuras de soberanos particulares e dos modos como eles se apresentam a partir de um problema metodológico de restrição da pesquisa, salões de recepção, isto é, salões onde a figura do rei surge publicamente. E eu escolho na pesquisa três figuras, uma de Charles I, Carlos I de Stuart, de Inglaterra, e que a partir de uma sala que se chamada Banking House, que era uma parte do Palácio de Whitehall, já entretanto desapareceu, mas ainda existe esta Banking House, foi desenhada por Inigo Jones no início, enfim, a partir de 1619, ela só vai ser inaugurada quase 20 anos depois. O segundo exemplo, que é que hoje que eu vou tratar, são as pinacotecas, os salões, correspondentes salões de recepção em Madrid. Irei desenvolver, estudarei a Real Alcazar, Palácio del Bom Retiro e a Torre da Parada. E o terceiro caso é
a Galerie des Glaces, a Galeria dos Espelhos, do Palácio de Versailles, que é desenhada por Baudouin Ansart, a pedido do rei Luís XIV. Portanto, todos este é o panorama geral da pesquisa. Eu vou-vos dar, então, apenas um dos casos que me parece interessante, que nos vai colocar o problema aqui da melancolia. Muita da bibliografia contemporânea, de uma espécie de história de violação, tem chamado a atenção para a dimensão triste, melancólica do rei Filipe IV de Espanha. É verdade que nós temos que pensar que o Filipe IV tem uma vida complexa. Ele herdou o trono em 1621 com 16 anos, e o primeiro período da sua vida, até 1640, onde ocorrem as crises da secessão da Catalunha e da independência de Portugal, e depois da substituição do seu valido, no fundo é o seu primeiro-ministro, a quem ele entregava, ou no fundo é a autoridade executiva, o Conde de Olivares, vai transformar este período de grande exaltação, confiança, num período bastante amargurado, como tentarei explicar. É muito importante esta dimensão pictórica associada a Filipe IV de Espanha, que é muito, que vem da tradição Habsburgo. Ao longo da sua vida, ele é retratado de diferentes modos por grandes pintores, sobretudo Velázquez, com ele vai ter uma relação particularmente importante. Eu pus aqui alguns dos quadros deste período. Ele vai casar com Isabel de Bourbon, uma princesa francesa, ambos muito novos. Vão ter, ele, portanto, durante um tempo assiste muito distantemente ao Conselho de Estado e entrega a condução dos negócios do Estado. E eu aqui coloquei-o em vários retratos, chamando a atenção para algo que aqui nos vai ser importante, que é a figura dos anões, que eram figuras fundamentais da corte e que, ou pela sua diversidade e pelas brincadeiras, ou pela liberdade que tinham de dizer e de denunciar, mas também com uma certa função de mensageiros, que constituíam na corte um papel, desempenhavam na corte um papel absolutamente fundamental. Podiam dizer verdades, sem serem por isso admoestados, e tinham, portanto, aqui uma dimensão de liberdade relativamente ao protocolo. Eu contrasto aquelas imagens dos retratos até 1640 com o semblante carregado, triste, depois da morte da mulher Isabel de Bourbon, em 1644, e ele, nesse período, ele vai, de algum modo, ensimismar-se. Primeiro vai tratar da trasladação do corpo do seu avô Carlos V para o Escorial, vai se devotar a todo um conjunto de práticas muito centradas na oração e numa devoção que já ele tinha antigo à Senhora Imaculada da Conceição. Portanto, ao entendimento que a Mãe de Jesus nasce virgem e permanece em pecado ao longo da sua vida. E essa dimensão da Imaculada é particularmente importante, como tentarei explicar. E, portanto, ele vai, no final de vida, vai testemunhar este juramento à Imaculada Conceição, e que, de algum modo, complementa uma dimensão que nós percebemos nos escritos, na ação e na correspondência que ele vai ter com duas figuras fundamentais. Uma delas, este aqui tem os retratos da mulher e do filho Baltasar Carlos, que vai ser o seu herdeiro. Entretanto, Baltasar Carlos, pouco depois da morte da mulher, morre também de varíola, com 16 anos, ele que era o príncipe herdeiro. O casamento tinha sido feliz, houve muitos filhos, mas os filhos morreram, 12 filhos, e apenas 2 sobreviveram, Maria Teresa e Baltasar Carlos, que ele morre. Então, nesta circunstância, e de modo a assegurar a sucessão, Filipe IV decide casar com Mariana d'Áustria, sua sobrinha, filha de Leopoldo II da Áustria, e que era a noiva do filho.
E é deste segundo casamento que vai nascer a Mariana da Áustria, vai nascer uma filha primeiro, Teresa Maria, e depois o herdeiro, que é Carlos II, primeiro um rapaz, Filipe Próspero, que morre muito cedo, e depois Carlos II, que é um rapaz que vai ter graves deficiências e que nunca consegue assumir verdadeiramente maturidade suficiente para o cargo, não consegue, enfim, não consegue ter sucessores, apesar de 2 casamentos, e com a sua morte abre-se o fim da dinastia dos Habsburgos em Espanha, o início da guerra que vai prolongar-se no início do século XVIII, chamada Guerra da Secessão de Espanha. O importante aqui é que, apesar desta extraordinária figura do qual foi exaltado como, por assim dizer, o Rei Sol, o Apolo Sol, e tudo aqui, todos os Quevedo, Lope de Vega, Mediavilla, que são todo um conjunto de autores e dramaturgos espanhóis, exaltam nas suas qualidades um homem, um jovem, muito interessado na caça, toureio, que é ao mesmo tempo um homem galanteador e que é totalmente enamorado por mulheres. E, portanto, esta situação deste jovem homem vai levar a uma situação que depois nós veremos, leva a que ele tenha inúmeros filhos bastardos. Muitos deles ele continua a cuidar, não reconhece, apenas num caso ele reconhece, que é o filho de uma atriz de teatro chamada Maria Calderón, e esse filho, que ele retira à mãe e que cuida, ele, portanto, reconhece como seu filho, Dom Juan José de Áustria, que vai ter um papel fundamental na política espanhola. Mas o que é interessante aqui é esta situação de um homem, de um rapaz, que se vai criar, que vai cultivar. Ele vai ter uma excelente biblioteca, na chamada Torre Dourada do El Alcázar. Nós temos a lista dos livros, e vai conhece várias línguas, traduz uma obra de Guicciardini, que é um historiador de Itália, e é aí que faz uma espécie de autobiografia, desejando que o filho tenha a humildade de aprender, portanto, o filho que irá nascer, Baltasar Carlos, para estar à altura do seu cargo. Ele, portanto, tem este sentido de ser um servidor do Estado, que de algum modo serve um Deus, escolheu o Deus da Igreja Católica, que escolheu Espanha como o seu modo de intervir nos negócios da terra, e, portanto, ele tem esta função de príncipe cristão, que deve estar à altura desta função providencial que Deus escolheu e que devotou a Espanha, e que, de algum modo, lhe permite ter sempre a consciência de que há um sentido, mesmo nos fracassos e nas dificuldades que ele encontra nos assuntos políticos, quer na ordem interna, mas sobretudo na ordem externa, dado que Espanha está a ser atacada, acometida por França, por Inglaterra, pelos holandeses, e ao mesmo tempo é um homem que tem um profundo sentido dos seus pecados pessoais e das suas faltas, sobretudo de concupiscência, e que transforma isso num processo de enorme remorso. E é essa necessidade de conversar, interpretar, compreender e de algum modo ultrapassar esse remorso que o vai levar a ter, digamos, como duas grandes correspondentes, uma aristocrata marrana, portanto, de origem judaica, que a tinha transformado, a família tinha transformado num convento, e, portanto, vivia num convento em Sória, chamada Soror Maria de Jesus de Agreda, uma figura mística que escreve todo um conjunto de textos de natureza mística Cidade de Deus, e que ao mesmo tempo tem uma dimensão de santidade e tão extrema, que é dita e defende a sua bilocação, no sentido de que ela pode estar em Espanha e de algum modo há testemunhos de ela estar também no México e na zona do Texas,
então México a evangelizar, e portanto a certa altura ela é questionada pela Inquisição, e por outro lado, sobre isso, com ela, a partir de 1643, Filipe IV troca 600 cartas fundamentais para nós compreendermos o estado interior desta personagem, e por outro lado ele ao mesmo tempo mantém uma correspondência com uma aristocrata viúva do Conde de Paredes, da alta aristocracia espanhola, tinha sido aia da sua mulher, era uma senhora muito devota e que resolve se recolher a um convento de carmelitas e também com esta senhora, Filipe IV escreve e conta, quer trivialidades e banalidades, quer discute questões da política interna que da política internacional. Aqui há menos a dimensão da confissão, ou diríamos, de uma espécie de testemunho de si, como acontece com a Sra. Maria de Agreda, mas, de algum modo, nós podemos construir aqui a interioridade desta figura, como diz, está amargurada. Ele está amargurada pela morte do filho, pelos problemas que Espanha vai ter ao nível interno e internacional. Espanha vai entrar em bancarrota, o que se passou nos anos 40 vai levar, como disse, à substituição do Conde Duque de Olivares. Ele sente que, de algum modo, não consegue estar à altura dos acontecimentos que se está a fazer e a morte dos filhos lhe pesa profundamente. E há pouco passei aqui duas imagens, uma delas sobre os diferentes válidos, que são os tais eleitores, e também uma das questões que se vai colocar é o facto de ele ter que encontrar uma aliança com França, e para isso ele faz casar a sua filha do primeiro casamento, Maria Teresa, com Luís XIV. De Espanha. E isso vai ser feito numa cerimónia muito importante que Velázquez organiza do lado de Espanha, na Ilha dos Feijões, enfim, na fronteira, mas aquilo que está aqui, nós aqui podemos perceber é esta dimensão de um homem particularmente complexo na sua vida interior. Enfim, tenho aqui a lista dos diferentes filhos que são hoje reconhecidos, os tais filhos ilegítimos. Alguns deles ele vai acompanhar, vai dar cargos, sobretudo ligados à Igreja, bispos ou abades ou com outras responsabilidades. Apenas Dom Juan de Áustria vai ter uma função, vai ser um general, vai ser também valido, vai ser vice-rei da Catalunha, vai tentar reconquistar Portugal. Jorge, peço Mas desculpa, só para já, avisar que temos 15 já estamos no minutos. fim. Não, Já estamos no fim, é pronto. só para ser Muito bem. claro, Agora 15, aquilo, 15 claro, muito bem. minutos. Agora o que nos interessava aqui, onde é que vamos construir a consciência do soberano? E como vos disse, vamos construir a consciência sobre o soberano. Por outro lado, há aqui uma importância de preparar o seu sucessor, e para isso ele solicita, ou de menos recebe, digamos, obras, não vou dizer que são encomendas, mas no caso particular aqui que nós temos, é de uma obra do seu diplomata, do seu representante diplomático, chamado Saavedra Fajardo, que escreve uma obra sobre o que é o príncipe cristão, em 100 empresas, em 100 emblemas, e esse texto é dedicado à formação de Baltasar de Carlos. Portanto, é dedicado ao príncipe. E o que é interessante nesta obra é que ela é acompanhada por... Desculpa, eu estou a fazer isto ao contrário. É acompanhada por imagens, isto é, há emblemas. E estes emblemas são uma forma simbólica de fazer de um certo mote. Cada uma delas é um motivo, é uma espécie de mote educativo, de alerta, que vão permitir depois, através de referências muito eruditas, educar o jovem príncipe. E é interessante que na correspondência com a Sra. Maria, nós percebemos, e isso tem sido feito, a presença, digamos, a interiorização que Filipe IV faz desta educação do príncipe cristão.
há também esta dimensão entre a imagem e o texto, que me parece aqui particularmente importante e que vai ser importante para a questão fundamental, que são então as tais pinacotecas. O primeiro aspecto, muito rápido, é dar a entender quanto esta tradição das pinacotecas é fundamental dos Habsburgos, desde Carlos V, Filipe I, Filipe II, que vão acumular uma coleção excepcional de pintura. O palácio é muitas vezes transformado para que haja lugar para apresentar e expor estas obras que têm a melhor pintura da época, não vale a pena estarmos aqui a citar os Leonardo, os Tiziano, toda a pintura italiana, espanhola, flamenga está nesta coleção. Isto vem de uma tradição que começa da mãe de Carlos V, já aparece em Flandres, toda uma articulação entre as temáticas histórico-mitológicas e o retrato das personagens. Portanto, eu aqui passo muito rapidamente algumas destas peças fundamentais que hoje estão, a maior parte delas, no Museu do Prado. Claro que estou aqui, Velázquez é altamente representado, em todos os seus momentos, Velázquez é aqui uma figura fundamental, e por outro lado, dá-vos conta que o importante não é apenas o que está no Real Alcazar, e em particular numa sala que vai ser a sala de recepções, chamada Salão dos Espelhos, Salão de los Espejos, mas o facto, neste período, 1630, Olivares mandar construir um palácio para o rei, do outro lado, do lado este de Madrid, daqueles que conhecem Madrid mais ou menos onde agora se situa o Museu do Prado, e que esse palácio se vai chamar Palácio do Bom Retiro. E eu sobre esse Palácio do Bom Retiro vou aqui muito passar, enfim, sabemos que era um palácio feito com algum material perecível, não eram particularmente em pedra, mas neste período também há várias construções das chamadas Los Sitios Reales, que são palácios que Filipe manda construir em vários pontos de Espanha, que de algum modo lhe permitem fazer uma espécie de ocupação ou de vanguarda de ocupação e de racionalização. Nós iremos daqui a pouco ver outros. O que me e também aqui, enfim, o Olivares manda construir este palácio, e neste palácio há uma sala aqui fundamental, que é uma sala de recepção, que é ao mesmo tempo uma sala para receber embaixadores, mas também para assistir a peças de teatro, enfim, neste ambiente de grande festividade. Há jardins, que nós podemos ver os protótipos de jardins zoológicos, locais de batalhas navais, há hortas, enfim, toda uma dimensão muito complexa, mas o que nos interessa aqui é ver o chamado Salão dos Reinos, que está decorado com os escudos dos reinos, e depois tem um programa muito elaborado e muito erudito, que tenta homologar o rei Filipe IV e as figuras mitológicas que suportam o valor dos Habsburgos. Antes de mais, há a figura de Hércules, que reparem que Espanha é onde estão as colunas de Gibraltar, as colunas de Hércules, e seria o ano passado mitológico dos Habsburgos, e os trabalhos de Hércules seriam o modelo digamos, trabalhos do empenho dos reis, que no fundo conduziriam uma forma de transfiguração que de algum modo teria ela própria simbólica. O importante aqui é que aqui há uma recapitulação nos retratos que são tentados pintar neste programa da família real, quer dos pais, portanto, Filipe III, quer do próprio rei, rainha e de Baltasar Carlos, e depois o salão é decorado com as batalhas em que, nos anos 20, 30, os espanhóis tinham vindo a assegurar a sua hegemonia. Estão aqui variedíssimas batalhas e defesas, reconquistas, incluindo uma das batalhas mais importantes numa fase em que os espanhóis tentavam controlar a Holanda, chamada Rendição de Breda, ou as lanças pintadas, onde se mostra aqui a figura do rei. Há aqui toda uma dimensão da construção do rei como um rei poderoso, mas ao mesmo tempo benemérito, benevolente e, sobretudo, cortesão. E esta figura de um rei que, de algum modo, na sua majestade, tem estas qualidades compassivas e é verdadeiramente um príncipe cristão.
Também há uma referência ao Império Romano, às diferentes atividades cívicas e militares do Império Romano, e há também nas escadarias vários bobos, e cada um destes bobos tem que ser analisado, porque esta figura dos bobos permitia também perceber até que ponto havia uma autorrepresentação quase de distanciação no interior do próprio. Cada uma delas representam figuras históricas, o Barbarossa, neste caso o Barbarossa, outros, o declamador, o homem que teatro, portanto, havia vários mecanismos internos da própria corte para se autodistanciar dos seus processos de construção de verdade. O outro caso da Pinacoteca é a chamada Torre La Parada, que é uma torre de caça que ficava num outro ponto da cidade, junto ao Guadarrama, e no qual, ao mesmo tempo que estava assim, imediatamente após a construção do Bom Retiro e, portanto, o rei, conjuntamente com o seu irmão, que é o infante cardeal Dom Fernando, e o Rubens e Velázquez, organizam uma nova pinacoteca que, como eu tento mostrar, é paralela e correlata da outra. E, portanto, essa que é este edifício, que é um pavilhão de caça, portanto, é um pavilhão onde estão, sobretudo, o grupo mais íntimo, masculino, dos próximos do rei, e isto atualmente está totalmente em ruína, e foram encomendados cerca de 200 quadros, e nestes 200 quadros, os retratos que ocupavam todas as superfícies, nós vemos o rei, o infante, e o cardeal infante e o príncipe, como caçadores, com cães. Vemos cenas de caça, vemos muitos animais, muitas representações, e um conjunto muito desenvolvido, sobretudo por Rubens e por Jacob Jorberts, portanto, pelos discípulos diretos de Rubens, que retratam episódios de Ovídio, as metamorfoses, e de Eteogonia. E aqui, nestas várias reflexões, nós vamos ver uma representação, quer cosmogónica, quer da origem do mundo, quer de uma articulação fundamental, e agora aqui tem que simplificar, entre três aspectos. Reparem que isto é para ser visto pelo jovem Baltasar Carlos, enquanto aprende com o pai a caçar, a articulação entre a caça, a guerra, a caça e o desejo sexual. E nós vamos ver representações de rapto, violações, conquistas amorosas, representadas a partir destas representações, ou seja, destas ligações ao vídeo metamorfose. E esse aspecto vai a par de uma afirmação de uma dimensão filosófica, por um lado, que evoca o que nós sabemos de Rubens, o ensinamento de Justus Lepsius, que é um filósofo neo-estoico cristão, cuja o modo procura articular uma visão materialista, enfim, o Renascimento de Demócrito, de Heraclito, ora, portanto, totalmente averso à distante das concepções patronizadas pela Igreja Católica, e depois uma evocação de Esopo e Menipo. Esopo das fábulas e Menipo Cínico. E, portanto, nós temos aqui um outro quadro ideológico, o que é a consciência do rei, que é um quadro altamente centrado na materialidade do mundo. Esopo escreve as fábulas, portanto, os homens, conhecer os homens é conhecer também qual é o seu caráter, vamos dizer, de animal, tal como nós percebemos nas fábulas, o seu caráter interno, e depois, mesmo quando nós vemos centrado figuras como os anões, que também estão aqui, estes anões, como aqui neste caso, são representados de Almucorde, evocando o cinismo. Toda a natureza, uma dimensão eremítica, ascética, e cada um deles tem esta dimensão, estão a ver, que articula as formas mitológicas, onde a violência, digamos, impera, mas a violência aqui é um termo que não é acertado para dar conta destas dinâmicas, destas relações extensivas entre figuras e de acontecimentos. O que me interessa aqui é, para cada um destes casos, vocês estão a ver a queda de Ícaro,
uh, Hipótese Atalanta, Narciso, enfim, há aqui todo um programa que se tem procurado muito ver qual é a sua função, qual é o que é que se pretendia ensinar aqui, a todos, sim. Como estão a ver, são muitos os casos que estão aqui presentes, e tudo isso culmina num quadro, que a meu ver é aquele, reparem em 1640, portanto, nós estamos num momento de grande exaltação no reinado, que de algum modo nos poderia aproximar da melancolia. Este quadro é um quadro de Velázquez e que é um quadro que mostra Marte cansado. Marte aqui representado como um homem maduro, vê-se o talhado é um fundo, provavelmente houve um modelo real, um soldado, que depois de uma noite de amor, implicitamente de acordo com o que nós chamamos de mitologia, seria com Vênus, e isto é provavelmente no momento antes de ser desmascarado pelo marido de Vênus, Vulcano, que lhes lança uma teia e os prende nesta relação como castigo. Mas é aqui visto um homem, portanto é simultaneamente um homem Marte como homem do amor e da guerra, foi um homem que quer conquistar, o bastão está no chão, a sua armadura, e ele olha-nos com ar aqui melancólico, de uma espécie de inevitável espera de ser denunciado, de ser desmascarado, e também de uma espécie de cansaço, quer amoroso, quer belicoso, que se conjuga. É interessante que esta imagem é, portanto, anterior ao período negro, decadente, vamos dizer, triste, mas de algum modo nós podemos dizer por monitório daquilo que está em causa. No mesmo edifício havia, então, um oratório privado que foi decorado por Vicente Carducho, com peças dedicadas, ao fim, destinadas à devoção da Imaculada Conceição. Nós hoje conseguimos reconstituir algumas delas. O edifício, entretanto, foi destruído durante a Guerra de Sucessão e já não existe como tal. A maior parte das peças estão no Museu do Prado. E, portanto, aqui coloca-se o problema de nós passarmos para uma fase interpretativa, como é que nós, partindo destas duas pinacotecas, podemos, por um lado, comparar e perceber as correlações de uma e da outra, o que é que numa quais são os modelos históricos e mitológicos, quais são as funções de cada uma destas referências, quer de Hércules, quer de Ovídio e de Hesíodo, o que é que significam este dado simbólico, a família dos reis está a cavalo, noutras estão os cães, há o papel dos bobos, outra a figura dos anões. Toda esta estrutura parece, por assim dizer, especular, ou melhor dizer, correlata, e obriga-nos a pensar qual é, portanto, nesta dimensão, como o rei se vê a si mesmo e quer que os outros o vejam, como nós temos aqui duas facetas, uma pública e outra privada, dessa sua própria consciência soberana. E, ao mesmo tempo, salvaguardada a tal dimensão interior da devoção à Nossa Senhora da Imaculada Conceição, como alguém que, mesmo sendo limitada e finita e terrena, permanece sem pecado. E então nós temos aqui os traços desta figura que, de algum modo, é tensiva e articula vários planos. Eu aqui faço essa análise estrutural das duas pinacotecas, tentando mostrar, e depois analiso um caso particular de um anão, cujo quadro, ou não, talvez o mais interessante, que é Sebastião de Mora, que acompanhava de um modo muito próximo o próprio rei, e este quadro esteve há um pouco tempo posto em Lisboa, na Gulbenkian, que é Filipe IV em Fraga, em 1644, no momento da guerra com a Catalunha, de reconstrução da secessão. O quadro, provavelmente Velázquez experimentou, enfim, esses que os intérpretes agora têm, experimentou a pintura, as texturas, o enquadramento ao pintar Sebastião de Mora, que o anão nos olha com uma espécie de, ao mesmo tempo, desafio e de olhar inteligente, com o fato verde dos criados e uma espécie de colete
com as cores reais. Aqui importante é esta duplicidade da consciência, como, ao mesmo tempo, Velázquez percebe estas relações que estão a ver, não só aqui, entre o rei e os seus anões. Depois, nós vamos encontrar muito desta temática, desta tristeza, deste remorso, na tal correspondência que há pouco vos disse com a Sor Maria de Agreda, e depois esta estrutura, vemos-la numa reforma do chamado Salão de Espelhos no Real Alcazar, de que nós temos, por assim dizer, a possibilidade de constituir a disposição dos quadros, e percebemos que aquela estrutura, vamos lá dizer, polar, se agrega numa única referência naquilo que vai ser o salão de recepção mais importante nos últimos anos do reinado de Filipe IV e já com Carlos II, que aqui é representado exatamente neste salão de Los Perros, que nós temos aqui, portanto, a estrutura, e também aqui, no caso de Carlos II, também, neste caso, no Bom Retiro, é pintado no Salão dos Embaixadores um teto cujo tema é a conquista do Zão de Ouro, portanto, novamente um tema mitológico da procura de uma imortalidade a partir de quadros ou de um referencial antigo. Enfim, é isto que vos queria apontar. Nós não temos aqui propriamente um quadro que remeta a uma estrutura, a uma perfeição das estrelas, mas temos aqui esta dimensão da dupla origem absoluta, de um duplo referencial, quer cristão, quer mitológico, e ao mesmo tempo uma forte consciência, uma aguda consciência das limitações, mas também da dimensão, vamos chamar sensorial, experiencial, quer do amor em geral, o amor erótico, a devoção que ele teve pelas mulheres que amou, também pelo cuidado com os filhos, sempre num sentido de um dever, de uma obrigação para o Estado e para a continuidade do reino e da dinastia. Então fico à vossa disposição para questões. Muito obrigada, Jorge, pela magnífica comunicação. Não sei se o Adelino gostaria de falar primeiro. Eu tenho aqui uma questão, mas posso colocar depois. Teresa, avance já. Hum, Pois eu, como sou muito apaixonada pela pintura de Velázquez e esta questão, este período do século de ouro, para mim realmente é fascinante. E uma série de pinturas que trouxe na comunicação realmente, pronto, já me tinham feito bastante pensar, nomeadamente a representação dos anões, e como essa dimensão de uma certa dignidade evocada que podemos também considerar aqui melancólica e também naquela representação de Marte por Velázquez, que é, sem dúvida, realmente traz aqui esta dimensão melancólica. E gostaria de saber qual era a sua opinião sobre isso. Portanto, como vemos uma série de retratos de Filipe III que evocam, sobretudo, a sua imagem de cortesão e corajoso, não é? Claro, como o rei certamente gostaria de ser visto publicamente, de que maneira é que estas outras representações podem também evocar, digamos, ou biograficamente o próprio rei, ou seja, numa projeção para estas outras personagens, sejam mitológicas, seja na figura dos anões, por exemplo. Obrigado de facto, aqui os anões aparecem com esta, por um lado, como alguém cuja tem uma deformidade originária. Portanto, tem uma deformidade originária. E ele tem um destino originário, ele não pode fugir ao seu destino. Então, há aqui por assim dizer, uma cumplicidade do originário. Ele não pode fugir ao seu destino. Ele é o último dos Habsburgos, é o rei de Espanha. E isso é um dever para ele que o transcende
todas as suas obrigações. Aliás, há essa dimensão do homem muito sisudo, muito consciente, que lê os documentos todos, que é muito, os outros veem como ele ser um hesitante, mas ele é escrupulosíssimo nessa dimensão do dever. Por outro lado, ele vê nesta, julgo, primeiro que há vários tipos há muitos anões e cada um tem a sua tipologia, cada não são todos iguais, não são do mesmo género, até porque muitos deles têm deformidades físicas, outras têm deformidades mentais, há figuras inteligentíssimas, como, enfim, o que aparece Sebastião de Moura, o outro que é chamado El Primo também, portanto temos aqui muitas situações diferentes, mas essa liberdade que tem os anões e os bobos, que às vezes confundem-se, mas não necessariamente, de dizer a verdade e, portanto, fazerem comentários que, de algum modo, umas vezes o bom senso, outras vezes o senso um bocadinho mais elaborado, que vão contra a noção do protocolo ou que vão contra as obrigações, é algo que eu vejo estimulado e, portanto, um dos casos que eu aponto é que há muitas situações em que o rei se faz, desde jovem, acompanhar de um anão e se vê ele a pôr o filho ao pé de um anão e esta dimensão dos anões, basta ver lá as meninas, nós temos 2 anões que estão presentes na cena. Estão presentes na cena. Agora, eu diria, enfim, reparem, se nós passarmos por um registro já não de história da arte, mas por um registro de natureza histórica ontológico, há nesta situação do anão, como alguém que tem uma marca originária ao qual não pode deixar, não pode fugir, algo que se assemelha à situação, digamos, de obrigação com um outro nível de referencial, quer seja o referencial cristão, quer seja o referencial histórico-mitológico, que é importante aqui a referência é verdade ao Ovídio e é verdade que depois remete também para a tradição grega. Mas a tradição, na tradição romana, a própria história dos imperadores e do império, de algum modo, torna ela própria mítica, se mitologiza. E isso é algo, esse cruzamento entre o histórico e o mitológico, me parece depois possível para ele reconstituir a sua própria situação num mundo ao qual não é ainda propriamente um mundo tal como nós o vemos na modernidade. O que está em causa neste início da modernidade excede, é mais complexo do que aquilo que nós vamos ver depois no início da modernidade. O rei não é uma dimensão funcional, não é uma figura funcional, no sentido lato, não é um ser mundano, é um ser que de algum modo se situa noutro registro de referência e de entendimento. E, portanto, o seu quadro axiológico não é estritamente mundano no sentido que nós dizemos hoje, a partir da modernidade. E isso dá-lhe enfim, Dürer viu isso, ou enfim, Agamben também com uma espécie de sentido de melancólico, estético-melancólico, ou cosmogótico-estético. Aqui temos outra dimensão. Temos uma dimensão que, de algum modo, evoca outras referências, outros referenciais. E é essa dimensão aguda, depois, de que eu não insisti nisso. Ele vai dizer a Sra. Maria Agreda que os problemas do Reino de Espanha são culpa sua. Foi por causa das suas culpas que Espanha está a passar pelas dificuldades com os inimigos, com os adversários, as revoltas internas. Ele sente, ele próprio, responsável do que está a passar. Isso é melancolia? Não me parece, porque isto tudo está apontado para o futuro, mais do que o processo do passado. Ele assume, tem remorso, mas durante um período, por exemplo, quando morre a mulher, os teatros são fechados, há, portanto, aqui uma espécie de tentativa de reforma dos pecados públicos, e não dos privados, mas dos públicos. Há alguma coisa que nós encontramos também em Inglaterra, em outro período também com Cromwell, vemos isso, o mesmo reformismo moral, mas que tudo isso depois demora muito tempo, e o que nós temos de informação histórica, enfim, há uma obra muito engraçada que se chama-se A Má Vida em Madrid, que nós percebemos que toda a dimensão desta chamada má vida, da vida picaresca, de uma espécie de desbragamento de costumes e de morais, era a situação de facto.
era a situação de facto, tal como em Portugal. Toda esta visão de países muito regulados, em que a Igreja tinha uma função repressiva e controladora, a meu ver, depois dos momentos históricos, nos deixam confirmar isso. Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Até pela própria vida do rei, que tinha cada vez que ele caçava, ele encontrava uma rapariga, uma camponesa, uma hospedeira, e não se impedia de forçar uma relação com ela. E isto com todos os grupos sociais. Portanto, ele tem muito esta consciência da sua concupiscência e de que isso é para ele algo que digamos, magoa, fere, ofende os princípios que ele julga adequados ao príncipe cristão, ou que devem ser do príncipe cristão. Obrigada, António. Jorge, eu gostei muito da tua apresentação, além do mais, muito bela. A minha pergunta é sobre a melancolia de Filipe IV. Tu acabaste de dar alguns elementos, nomeadamente a questão da culpabilidade, da tensão interna. Sabemos também que teve muitas perdas e, porventura, há alguma ligação com isso. O que te peço é se podes acrescentar alguns elementos mais sobre aquilo que consideras ser a melancolia de Filipe IV. Reparem que eu não acho que haja melancolia, a minha tese é outra. Eu acho que ele não é um melancólico, é um homem triste, é um homem amargurado, mas isto não constitui uma melancolia. A melancolia, aliás, lendo os tais, fui há pouco tempo aqui a apresentar algumas obras sobre ele, em que falam do rei melancólico, isto não é propriamente o mesmo sentido de melancolia. Ele está totalmente orientado para o que pode vir, como resolver o problema, como ultrapassar, de que modo é que o seu remorso e o seu arrependimento lhe permitem e permitirá ao reino ultrapassar estas dificuldades. Portanto, ele é um homem, de algum modo, apesar de hesitante, muito ativo e procura que essa sua forma de ação vá ser capaz de resolver. Ele não quer casar a segunda vez, mas vai casar com a noiva do filho, sua sobrinha, para continuar o reinado, para que o reino possa continuar. Portanto, nós às vezes não temos bem o vocabulário para percebermos. É que sim, podemos dizer a modo de melancolia, mas é verdadeiramente aquilo que nós entendemos como melancolia nesta postura avante e não propriamente pretérita, não adveniente e não propriamente presentificante. Aí é que eu me pergunto se será aqui, se não devemos pensar, através dos modos de melancolia, outras formas de compreensão destas tensões, vamos chamar existenciais, ou de outro modo, que não a caracterizemos apenas como melancolia, como exercício de melancolia. É muito curioso, por exemplo, nós compramos cartas escritas mais ou menos no mesmo período entre as cartas com a Soror, com as duas irmãs, com as duas freiras, são muitas vezes contemporâneas e às vezes sobre os mesmos acontecimentos. E ele, que perante a Soror, a Maria da Agreda, é um homem inteiramente devoto, obediente e que tenta que ela o aconselhe e oriente pela via da santidade. Ele é capaz de escrever falando da Soror Maria, e aquela freirinha diz umas coisas. Portanto, ele com a condessa, um bocadinho mais velho do que ele e com a qual foi aia da sua mulher, ele continua a ter a distância da sua função de soberano, senhor, ao qual ele não vai contar. Reparem que aqui ele nunca conta os casos concretos da sua infidelidade. Isso era uma desonra para a sua figura de soberano. Tudo isso se é dito, bem entendido, os seus pecados e aquilo que ele fez. As situações particulares, ele não fala disto. E é esta distância, mesmo relativamente a alguém a que aparentemente ele desnuda-se como capaz de reconhecer os seus limites, apesar de ser Rei Senhor.
Estamos a falar de um homem que não é de todo ignorante. Quer dizer, um homem lido, literato, com esta imensa cultura em torno dele, estas obras, que lhe permite, enfim, com conhecimento de ouvir, enfim, de outra tradição latina, muito fina. E cada um destes episódios é lido e interpretado. Eu tentei explicar isso a partir também dos emblemas do Saavedra Faz-Rado. Tudo isto é lido como na hermenêutica barrota, em vários níveis de sombra e de luz e de articulação entre os significados que estão presentes. Portanto, teremos isto aqui apenas melancolia, há apenas aqui uma espécie de torpor cansado, ou a alegria de continuar para a próxima conquista? Percebem? Mesmo no caso de Marte, que é pintado em 1640, eu me pergunto se esse será um bom exemplo para, digamos, identificar, se há um bom caso, um bom caminho para identificar uma melancolia em Filipe IV. Eu estou mais interessado, para mim, em compreender o problema da duplicidade entre o público e o íntimo, entre o público e o privado. Porque isso vai ser fundamental para a consciência moderna dos séculos XVII, XVIII e XIX. Quer dizer, esta ideia de que o rei é uma figura duplice, consciência, que aquela figura que aparece no Salão dos Reinos é dupla, tem um duplo, que é a figura que aparece, ou que se consegue reconstituir na Torre de La Parada, é fundamental para nós depois compreender um dos elementos da modernidade, que é a duplicidade de caráter. Enfim, utilizamos aqui a figura de Mandeville, a chamada fábula das abelhas. Públicas virtudes, vícios privados. Mas isso deixou de ser apenas do rei, mas todos, e a sociedade só existe se houver públicas virtudes e vícios privados. E, portanto, nós vemos aqui uma formalização, vamos lá dizer, desta intrínseca hipocrisia, vamos chamar de ambivalência, que se torna um dos estados fundamentais do sujeito moderno. E sem os quais, e, portanto, este sujeito moderno que aprecia, sabe e explora estas relações, vamos chamar de violência, quer que seja, entre a caça, a predação, a guerra e a dimensão erótica. Em todos os seus aspectos. E é este suposto da modernidade, uma consciência que é capaz de articular registros que eu vejo ainda contemporaneamente. Vejo contemporaneamente. O sujeito contemporâneo é um sujeito intrinsecamente ambivalente e hipócrita. Não estou a favor do controle da poluição. Mas uso todos os dias. Sou a favor de uma moralidade, mas eu continuo a apreciar situações que correspondem a esta violência. E esta ambivalência arrasa a possibilidade de um juízo ou de uma decisão que nós passamos, porque ela está sempre construída sobre este processo de prisão a este conjunto de deveres e uma espécie de autocomprazimento pelos nossos limites. Portanto, estou a ver, faço um salto para a época contemporânea. Mas é bom percebermos, não como um modelo, não como uma figura, mas como um problema que é, por acaso, dadas estas excepcionais possibilidades de criação artística, de encomenda artística e de reunião de peças artísticas e arquitetónicas e paisagísticas, e não vou aqui dar mais exemplos que são muitos, para nós percebermos como é que isso constitui a consciência soberana, em que todos, por assim dizer, estamos metidos neste mesmo processo e que se tornou não apenas soberanas do soberano, mas soberanas da consciência que nos é hoje contemporâneas e com a qual nós não nos conseguimos livrar. Portanto, a minha intenção é nós percebermos a estrutura disto.
e vê-lo através do belo, através destes magníficos quadros e destas coleções excepcionais. Excepcionais. E acrescento que eu comecei a pensar isto, a primeira vez que fui sozinho de Madrid, devia ter 20 e poucos anos, e vi o quadro daquele anão que está sentado em cima de uma mesa e olha para nós. E disse, que homem tão inteligente. E ao mesmo tempo, o anão. Como é que este homem tão inteligente tinha a consciência de ser um anão? De que modo é que lhe doía a consciência de ser um anão? E este Sebastião da Moura, eu disse, lembro-me de dizer, eu um dia hei de estudá-lo, eu hei de compreendê-lo. Portanto, estão a ver, muitos anos, mas muitos anos depois, eu tento perceber estas figuras tão estranhas de uma situação, enfim, já não estou a falar da relação de Portugal com a Espanha, mas que de algum modo nos importam para compreender o que é o contemporâneo. Bom, de qualquer maneira, gostaria só de acrescentar, acho que a sua resposta foi muito interessante, trouxe aqui muitos temas, mas realmente a própria ambivalência, não é? Toda essa tensão que o Jorge refere, que se traduz no fundo nesta característica ambivalente da personalidade, poderia ser algo duplo, por assim dizer, é, é uma característica que foi muito marcadamente definida como pertencente à melancolia pelo Marcelo Ficino, por exemplo, e outros. Portanto, esta própria complexidade não deixa de ser também uma característica melancólica, né? Que passa por Exatamente. muitas oscilações e devaneios e contradições inerentes. É assim, tem toda a razão. Essa dimensão da tristeza é verdade, mas não há nele, não há nenhum, nada de assédio, não há nenhum tédio, nada, Uhum. nada disso, nada disso. Agora, há aqui um aspecto importante. Eu gostei muito desta pesquisa, que já tenho andado a fazer há uns anos, para nós compreendermos a ideologia soberana que considera os homens animais e que trata os homens. E reparem que esta ideia da bestialidade humana nós encontramos em Cogévere. Esta ideia que no final do esgotamento do processo dialético, os homens tratam-se, lidam-se com os animais. E, portanto, é essa a relação entre cinismo e jogo. Percebem? Isso é que é estranho. É, nós que temos hoje uma concepção em que há um contínuo biológico até à esfera cultural e esta redução naturalista da cultura às esferas naturais, nós estamos a cumprir inteiramente esse modelo. Mas os soberanos olham os reis, o poder, olha para os homens como animais. Claro que há uns que são leões, outros que são cegonhas, outros que são burros, cada um tem para si dizer uma espécie de tipologia dos humanos. Uns que estão à caça, outros que são presas. Então é muito interessante ver isso na ficção científica, na ficção cinéfila contemporânea, esta ideia da presa, do predador, dos homens que são transformados em caça, etc. Mas essa visão, esta visão de um cinismo e que de algum modo está ainda mais fundo e latente de uma dimensão estoica, neoestoica ou estoico-cristã, me parece muito interessante e muito contemporâneo. E a importância, claramente aqui, das narrativas e depois da figura de alguém que diz a verdade e que são os anões e os bobos e que nos fazem sentir essa distância relativamente a estes supostos protocolares e de poder que constitui, no fundo, o exercício contínuo da vida cotidiana. Bom, então acho que resta-me Pronto, agradecer. muito bem, obrigado. Pronto, Obrigado, Jorge. pronto, nada, Vou estar mais atento à fecundidade da ideia de duplicidade, exploraste muito bem, e agradeço-te imenso e muito bem, voltaremos muito bem. Muito a obrigado, conversar. agradeço.